Glória a Deus. Amados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Que bom estar aqui neste culto da UMADECRE. Eu estava sentado ali e a minha mente viajou para aproximadamente 30 anos atrás, quando trabalhei junto com a UMADECRE. Muitos de vocês, por que não dizer a maioria, não eram ainda nascidos, não é? E foi uma época muito importante para a igreja aqui em Cuiabá. Meus irmãos, eu quero, neste instante, agradecer a Deus por esta oportunidade muito especial. Para mim, é uma oportunidade como se fosse um presente de Deus para a minha vida. Quero agradecer o pastor Rogério. O pastor Rogério é um amigo que Deus me deu aqui em Cuiabá. Eu tenho por ele uma admiração pelo trabalho que ele faz com a juventude, esse espírito jovem dele e cativante, né? Carismático, espiritual, sincero, honesto e temente a Deus. E o meu desejo é que o pastor Rogério continue assim por muitos anos, forte, saudável e com essa disposição, porque os anos vão passando e a nossa estrutura física vai debilitando, mas quando a gente vê alguém como o pastor Rogério, a gente deseja que ele seja renovado a cada dia para continuar esse trabalho tão bonito. Parabéns pelo dinamismo, toda a equipe da UMADECRE, todos aqueles que compõem essa equipe tão forte, parabéns pelo trabalho. É bonito ver assim um culto de jovens, repleto de jovens, não é? É muito bonito, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, tão difícil, não é? São os últimos dias da igreja na terra e as investidas do diabo são fortes e terríveis contra a humanidade. Parabéns a todos os nossos queridos irmãos. Meus irmãos, quero convidá-los para abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, no livro do Apocalipse, no capítulo 4, nos versículos 1 e 2. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vou procurar ser sucinto e claro nesta palavra. Livro do Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 e 2, diz assim: E depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Glória a Deus. Eu estava orando a Deus a respeito deste culto,
E Deus colocou essa palavra no meu coração para ministrar nesta noite. Meus queridos irmãos, nós temos aqui no capítulo 4, a última parte do livro do Apocalipse. O Senhor Jesus dividiu o livro do Apocalipse em 3 partes. E essa divisão está registrada no capítulo 1 e versículo 19. Quando o Senhor deu a João a revelação, ele disse: escreve as coisas que tens visto. A primeira parte do livro do Apocalipse. Trata-se do capítulo 1. A segunda parte do livro do Apocalipse, as coisas que são. Trata-se dos capítulos 2 e 3. A terceira parte do livro do Apocalipse, as coisas que depois destas hão de acontecer. Tratam-se dos capítulos 4 ao capítulo 22. Escatologicamente, nós estamos no capítulo 3, a partir do versículo 7. Estamos aguardando a qualquer momento o cumprimento inicial do capítulo 4. O capítulo 4 mostra o momento do arrebatamento da igreja. A peregrinação da igreja na terra termina no capítulo 3. O capítulo 4 abre-se uma nova etapa, o momento glorioso do rapto, do harpazo da igreja do Senhor Jesus. E aqui no capítulo 4 nós encontramos o apóstolo João, por volta do ano 96 aproximadamente, com 86 anos de idade, registrando esse momento glorioso do arrebatamento da igreja. E ele diz: depois destas coisas, depois da peregrinação da igreja na terra, olhei e eis que uma porta estava aberta no céu. Esta é a porta que vai se abrir a qualquer momento para a entrada triunfal da igreja de Jesus Cristo. A igreja militante, que será uma igreja triunfante. A igreja militante, que será uma igreja triunfante. E o que me chamou a atenção aqui é o registro que João faz a respeito do grande acontecimento. E ele diz: e a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. E na sequência, no versículo 2, ele diz: e logo, esse logo, no termo escatológico, significa um tempo indivisível. Não tem como cronometrar este logo dentro do conceito escatológico. Ele estava na ilha chamada Patmos, e ele diz: e logo, em um tempo indivisível. Nós sabemos, todos vocês, estudantes, pesquisadores, que estão muito informados, que a velocidade no espaço sideral é por ano-luz. A medida do espaço sideral
é ano-luz. Aqui é centímetros, metros, quilômetros e assim vai. Mas o espaço sideral é por ano-luz. Foram vários anos viajando para chegar ao solo marciano com uma sondagem que a ciência admite que foi uma grande conquista. O lugar para onde a igreja vai está muito além de Marte, está muito além do sistema solar. Se fosse pela perspectiva humana, dentro do conceito de velocidade humana, a igreja demoraria centenas de anos para chegar no lugar para onde ela vai no seu arrebatamento. Só que Deus não trabalha dentro das perspectivas do homem e da ciência. Será numa fração de tempo que a ciência não consegue cronometrar. A expressão utilizada pelo apóstolo Paulo no capítulo 15, versículo 52 da sua primeira carta aos Coríntios é átomo. No momento, esta palavra momento vem do termo grego átomo, ou seja, não tem como cronometrar. É uma fração de tempo que não dá para imaginar. Por isso o apóstolo João diz: eu estava na ilha de Pátimos e de repente eu já estava na sala do trono. Glória a Deus, aleluia. Não existe nenhum equipamento da NASA tão veloz que consiga fazer esta viagem dentro desse espaço de tempo. Mas a igreja do arrebatamento terá esta gloriosa experiência. Glória a Deus. E João está dizendo que ele foi sugado por uma voz, como que de trombeta. Queridos irmãos, no conceito escatológico, nós temos, dentro da perspectiva das festividades judaicas, 3 grandes festas escatológicas que estão ainda por se cumprirem. 4 festas escatológicas já se passaram, apontando para cumprimentos na primeira vinda do Senhor Jesus. São elas a Páscoa, os asmos, as primícias e o Pentecostes. Agora temos 3 festas. Dessas 3 festas, nós temos a festa das trombetas. A festa das trombetas aponta para o arrebatamento da igreja. No calendário escatológico, a próxima grande festa que se dará será a festa das trombetas. O arrebatamento da igreja acontecerá a qualquer momento, de forma iminente, sem que haja necessidade de um grande acontecimento prévio,
Ou seja, isso pode ocorrer a qualquer momento. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso João ouviu a voz de Jesus como voz de trombeta. Foi o som da trombeta da boca de Jesus que sugou João para a sala do trono. Aqui, quando vamos aprender música, nós aprendemos as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. São as notas musicais. Mas esta trombeta, ela toca apenas 2 notas. E esta trombeta toca a nota sobe e a nota aqui. Quando ela toca essas 2 notas, os crentes que estiverem preparados serão automaticamente sugados para a sala do trono, para a grande recepção. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Esta trombeta é chamada de a última trombeta. Todos nós, estudantes da Bíblia, sabemos que Deus ordenou que Moisés mandasse confeccionar 2 trombetas de prata. Prata fala da redenção. E quem tinha que tocar essas trombetas eram os sacerdotes. A primeira trombeta tocava convocando o povo para se prepararem. A segunda trombeta, que é a última trombeta, tocava convocando o povo para partir. Quando esta segunda trombeta tocava, não dava tempo de se preparar. A primeira trombeta tocava convocando o povo para se preparar. E você sabe que nós, como pregadores, como pastores, estamos trombeteando pelas ruas, pelas praças, pelos templos, pelas nações, convocando o povo para se prepararem. Mas o sumo pastor, o sumo sacerdote, o próprio Jesus Cristo, vai tocar a última trombeta, e não dará tempo de se preparar mais. Quem se preparou será sugado por ela e estará para sempre com o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O acorde, o som desta trombeta é a voz do próprio Jesus. A trombeta é a boca do próprio Jesus. Vamos ler o que Paulo escreveu na sua carta aos Coríntios, na sua primeira carta. Como eu sei que o jovem gosta muito de detalhes da Bíblia, esta primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela seria a segunda carta. Paulo escreveu muitas epístolas, das quais nós temos no cânon sagrado apenas 13. Mas ele escreveu muitas outras. Por exemplo, aqui no capítulo 5 de 1 Coríntios, e versículo 9, o apóstolo Paulo diz: já por carta vos tenho escrito. Ou seja, ele já tinha mandado uma carta anterior. E no
capítulo 13 de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: é esta a terceira vez que vou ter convosco. Portanto, o que para nós é a primeira carta, seria a segunda carta de Paulo para a igreja da Acaia. O que para nós é a segunda carta, seria a terceira carta de Paulo para a igreja da Acaia. Portanto, dentro do cronograma paulino, nós estamos na segunda carta, mas dentro do cânon sagrado, a primeira carta de Paulo, capítulo 15, e versículos 51 e 52. Paulo dedica o capítulo 15 para falar sobre a ressurreição e o arrebatamento. Se você quer saber sobre a teologia paulina da ressurreição, leia repetidas vezes o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E ele diz assim, aqui registrado no versículo 51 e 52: eis aqui, vos digo um mistério. Glória a Deus. Mistério é alguma coisa que ainda será revelado, ainda será tirado a tampa. Paulo está tentando revelar um mistério para todos nós. Eis aqui, vos digo um mistério. Mysterion, aquilo que está encoberto. Na verdade, glória a Deus, nem todos dormiremos. O que Paulo está dizendo? Que no grande dia, quando acontecer o Rosh Hashanah espiritual, quando acontecer o soar da última trombeta, nem todos os crentes estarão mortos fisicamente. Um grande número estarão vivos fisicamente. Eu quero dizer a vocês, jovens, sobre a minha preocupação nesses últimos dias, dado o esfriamento espiritual da igreja. Quando estudamos as 3 últimas festas, que ainda vão se cumprir profeticamente, começando pela festa das trombetas, nós estamos falando de uma época chamada época da chuva serodia, que é a chuva da colheita. Os irmãos vivenciaram aqui no Mato Grosso um período de estiagem terrível. A chuva do caju não caiu, os cajueiros não produziram. A chuva da manga não veio, as mangas apodreceram no pé. Foi uma colheita minguada, porque faltou a chuva da colheita. E vocês sabem que esta chuva serodia é a chuva da colheita. Eu tenho chorado nos pés do Senhor, pedindo ao Senhor esta chuva nesses dias, porque se ela não cair, esta grande colheita será minguada. Mas
mas nós precisamos desta chuva. Os frutos estão no pé, aguardando esta chuva para receber força para amadurecer. Se ela não vier, muitos frutos irão cair podres. Mas eu creio que antes do soar da última trombeta, ainda haverá uma torrencial chuva sobre a lavoura do Senhor. Precisamos desta chuva urgente, urgente. Aleluia. Paulo diz, na verdade nem todos dormiremos. Meus irmãos, tira esse pano daqui e devolve para o rapaz ali. Nós não precisamos do pano dele. Vamos orar para o Senhor fazer uma obra nesta noite na vida desse moço. Nem todos dormiremos. Um grande número estarão vivos. Ou seja, pode acontecer a qualquer instante. O apóstolo Paulo se inclui nesta palavra, porque ele aguardava naqueles dias o maravilhoso momento do arrebatamento. Mas se não tivermos o mover do Espírito nesses últimos dias, muitos daqueles que estão vivos irão ficar no momento do arrebatamento. Porque a frieza espiritual, irmãos, é visível. A displicência dos crentes de hoje é visível. Eles estão intertidos com as redes sociais. Estão sendo doutrinados pelos youtubers da vida. Estão comendo comida estragada todos os dias nas redes sociais e distanciando cada vez mais do padrão estabelecido pela palavra de Deus. E Paulo diz, na verdade, nem todos dormiremos. Eu sei que será um sem número de crentes que participarão desse dia glorioso. Mas os que vão estar dormindo, com certeza, somarão um maior número dos que estiverem vivos. Com certeza. Porque os que estiverem dormindo, somam os crentes desde o início da igreja, quiçá antes da igreja no Antigo Testamento, até o momento do soar da última trombeta. Mas Paulo está dizendo, na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, muitos estarão vivos, mas todos seremos transformados. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos sabem que nós precisamos nos preparar aqui. Ninguém vai santificar lá, porque lá só vão entrar aqueles que estiverem santificados. O tempo de se preparar chama-se hoje, agora. Não podemos esperar acontecer o arrebatamento para voltarmos para a santificação. Glória a Deus. E santificação significa separação do mundo e do pecado. E isso é um processo. Oh, meu Deus do céu. Seremos transformados. Essa transformação aqui é metamorfose. Ou seja, este corpo abatido, este corpo enfermo, este corpo sujeito às limitações deste mundo, será transformado. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, ele diz o seguinte:
a nossa cidadania está no céu, donde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Quantos podem glorificar a Deus? Aleluia! Queridos irmãos, essa transformação será de acordo com a vida que nós estamos vivendo. Somente os nascidos de novo, aqueles que receberam a semente do incorruptível, poderão alcançar este corpo glorioso, semelhante ao corpo glorioso de Jesus. Esse novo nascimento é o momento quando a pessoa recebe a semente do incorruptível. Mesmo o seu corpo tombando a campa fria, quando o corpo da ressurreição levantar, não será o corpo que foi sepultado, será o corpo da semente do incorruptível, o corpo semelhante ao corpo glorioso de Jesus. Você tem esse aspecto físico, esta fisionomia, esta estatura, este peso, esta cor de cabelo, esta cor de olhos, por causa da genética dos seus pais. Só que quando você levantar desta terra, tendo o seu corpo transformado, a genética que vai prevalecer é a genética do celestial. Glória a Deus. A genética da terra vai desaparecer e a genética do celestial é que vai aparecer. Portanto, ninguém se preocupe. O corpo glorioso, o corpo transformado, será o corpo mais belo que se possa imaginar. Se você tem problema com peso, não se preocupe, você não terá o problema com peso nesse corpo glorioso. Se você tem problema com a sua estatura, não se preocupe, você não terá problema com a sua estatura nesse corpo glorioso. Se você tem problema de complexo, quando olha no espelho, não se preocupe, você não terá esse problema quando receber o corpo glorioso. Aleluia, aleluia. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Às vezes, a pessoa tem alguma debilidade física, e às vezes até de formação mental, mas se ele for fiel ao Senhor, naquele dia, todas essas limitações vão desaparecer. Não haverá distinção de sexo, porque todos nós receberemos um corpo glorioso, e como o próprio Senhor Jesus disse, serão assexuados. Não haverá essa distinção, porque o sexo tem duas finalidades: procriação e prazer dentro do conceito do matrimônio. Mas no céu não vai precisar procriar, porque anjos não procriam, e todo prazer será em adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, aleluia, aleluia. Quantos almejam aquele dia, levante a sua mão e dê um brado de glória a Deus e aleluia. Oh, aleluia. No versículo 52, o apóstolo diz: no momento, esta palavra momento vem da palavra átomo do grego. Aí ele prossegue para dar mais ênfase a esta palavra, num abrir e fechar de olhos. Só se você estiver contando, mas se você não estiver contando, você não sabe quantas vezes você pisca o olho por dia. É imperceptível.
de acordo com a necessidade da lubrificação dos seus olhos, automaticamente seus olhos piscam. É imperceptível. Num abrir e fechar de olhos, ele está dizendo, imperceptível, não se perceberá. Glória a Deus. Ante a última trombeta, que o sumo sacerdote, com a sua voz, vai tocar as duas notas sobre aqui, e os salvos, repito, serão sugados. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Paulo dá ênfase aqui a esta teologia. Ele diz, porque a trombeta soará. E João, no momento em que ele estava na ilha de Pátimos, que passa para a parte do arrebatamento da igreja, ele diz, e a primeira voz, como de trombeta ouvira falar comigo, disse, ou seja, a própria voz de Jesus é o som desta trombeta. Disse, sobe aqui, e logo ele já estava lá. Ele não teve como fazer um selfie. Olha a viagem que eu estou fazendo para o céu. Ele não teve como mandar um texto para um amigo, para um pai. Olha, eu acabei de receber um convite para subir. Estou subindo, estou passando pela estratosfera, estou passando aqui pelo espaço sideral. Olha, eu estou vendo o Sol, estou vendo Júpiter, estou vendo Mercúrio. Não teve tempo. Logo já estava lá, já estava lá, já estava lá. Milhares de anos-luz distante desta terra. Como cantava o nosso patriarca, muito além do sol. Esses dias eu vi uma foto dele olhando para o sol, e eu me lembrei desse hino que ele cantava, e eu disse, ele já está lá. Ele já está lá. Glória a Deus, aguardando aqueles que um dia ele ensinou com tanto carinho e com tanto amor. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. A última trombeta vai soar. Ele diz, porque a trombeta soará. Agora ele faz aqui uma descrição de como acontecerá esse rapto, chamado na Bíblia de harpazo, ou seja, mudança repentina de lugar. Esse termo aparece várias vezes no Novo Testamento, especialmente quando Filipe foi arrebatado e apareceu 52 quilômetros distante, lá da região de Gaza, onde ele estava batizando o eunuco. Num instante extraordinário, como relâmpago. E aqui diz aqui o texto, que os mortos, ou seja, aqueles que um dia você levou para o cemitério, deixou ali a sua carcaça, o seu corpo, voltou para casa triste, pela ausência daquela pessoa tão querida. Os mortos que morreram em Cristo, diz o apóstolo Paulo, ressuscitarão com o mesmo corpo, com o corpo velho, abatido. Se morreu por causa de uma enfermidade tipo câncer, outra enfermidade como Covid-19, que temos agora esse desafio, será que levantará dali com essas doenças? Não, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que levantarão incorruptíveis. Glória a Deus. Não tem Covid-19, Covid-20, Covid-21, seja lá o que for, que consiga
atingir o corpo da ressurreição e o corpo transformado. Glória a Deus. Lá não entra vírus da China, seja de onde for, lá não entra enfermidade. Este corpo será imune a qualquer tipo de mal. Glória a Deus, aleluia. Alguém um dia me fez uma pergunta: pastor José Lopes, nós vamos conhecer as pessoas no céu? E eu disse: vamos ter lembrança de que se trata daquela pessoa, mas não pela fisionomia, porque todos serão parecidos com Jesus. A fisionomia será a fisionomia do nosso Senhor. Então, como é que nós vamos conhecer? Jesus disse para os seus discípulos naquele dia: nada me perguntareis. O que Jesus estava dizendo é que naquele dia, todo o limite do saber vai desaparecer. Você não vai precisar perguntar para Jesus. Você não vai precisar perguntar: olha, você é Paulo? Não, você não vai precisar perguntar. Olha, você é o pastor Sebastião? Não, você não vai precisar perguntar. Porque todo o limite do saber, que hoje os homens mais sábios da terra, com QI 170 ou mais, conseguem alcançar apenas 10% da sua capacidade de raciocínio, da sua capacidade mental. Os cientistas mais brilhantes da terra não conseguem explorar mais do que 10%. Agora imagina, tem 90% ainda. E quando você receber esse corpo glorioso, vai sair essa tampa e você vai bater lá no 100%. Agora imagine só, uma sabedoria extraordinária. Você vai olhar, antes de surgir o questionamento, você já vai saber, porque terá a mente de Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nada poderá corromper o corpo da ressurreição. Ele diz aqui: e nós, incluindo ele, porque ele aguardava o arrebatamento naqueles dias, seremos transformados. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Eu almejo esse dia, porque eu percebo a cada ano que passa. Eu estou hoje com 57 anos. Não estou velho, mas também não estou mais jovem. É a idade do condor, não é? Dor. É a idade do condor. Meu pai que diz: o dia que você acorda, que você não está sentindo dor, é porque você está morto. Mas quando é jovem, não sente nada. Dorme até no piso. Quantas vezes eu dormi no chão e acordava tranquilo e ia pular? Hoje, meu irmão, é um negócio de trocar colchão, porque esse colchão não é nada, não é um colchão não. É a idade. O corpo vai se deteriorando, as células vão envelhecendo. Querendo ou não querendo, você vai sentindo o envelhecimento. O rosto vai mudando a forma, vai aparecendo alguns sulcos no rosto, o cabelo vai raleando, os dentes vão desgastando, as pernas começam a ficar mais lentas, o braço começa a ficar mais lento, aparece a cada dia uma situação nova, mas a minha esperança é que este corpo abatido, este corpo cheio de limitações, este corpo corruptível, sujeito aos vírus, a viroses, a bactérias, será um corpo glorioso, um corpo transformado. Glória a Deus, aleluia. Eu vou lhe encontrar lá, e ninguém
Ninguém precisará me dizer: trata-se do irmão fulano, trata-se do pastor Rogério. Não, porque a limitação do saber vai desaparecer, e eu vou saber que se trata daquela pessoa. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Finalizando aqui, irmãos, Paulo fala desta verdade à igreja de Tessalônica, a igreja fundada pelo apóstolo Paulo na segunda viagem missionária. Quando ele escreve no capítulo 4 da sua primeira carta, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, desapercebidos, acerca dos que já dormem, daqueles que já faleceram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Você sabe que esta esperança não é algo que você treina para ter. Não é uma terapia que você faz no divã de um psicólogo. Não! Essa esperança acontece por um milagre de Deus dentro do seu coração. Ele coloca essa esperança. Ainda que alguém tenta demover você daquilo que você aprendeu, mas a esperança que está no seu coração foi o próprio Deus que colocou. Você tem essa esperança. Oh, glória a Deus! Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Isso aqui é um mistério, irmãos. Vem as lutas, dificuldades, de repente você vai se abater, a esperança te levanta. E essa esperança não traz confusão. Glória a Deus. Daqui a pouco está você de pé de novo. Alguém pensava que você já estaria com a sua autoestima lá embaixo, mas a esperança levanta a sua autoestima, te coloca numa posição de aguardo iminente. Oh, aleluia! Quantos podem glorificar a Deus por isso? Acerca dos que já dormem, os crentes que dormem estão guardados. Eles estão no paraíso de Deus. O corpo está ali, os restos mortais. Alguns estão só os ossos, porque a terra já consumiu, já levou a sua parte. Mas a sua parte imortal, a sua parte espiritual, a sua alma e o seu espírito estão no paraíso. E o sono aqui não é o sono da alma, é um sono de descanso, de despreocupação. É um tempo de delícias, sem se lembrar das coisas da terra. É o momento quando o Senhor te deita numa rede, começa a te balançar, e você vai pegando no sono, se eu posso assim fazer uma ilustração. Tranquilo, despreocupado, aguardando o momento quando o próprio Jesus vai despertá-los. Interessante que o apóstolo Paulo diz uma coisa aqui que me chama muito a atenção. Ele diz: para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por que é que você é tão forte no momento em que o Senhor recolhe um ente querido seu salvo? Você até estranha, você diz: mas era para mim estar triste, era para que eu estivesse aborrecido, arrancando o cabelo da cabeça, mas eu estou tão confortado. É a esperança que te conforta, ela te conforta. Eu li uma experiência de uma irmã norte-americana. Ela perdeu o filho, e quando ela perdeu o filho, ela imaginou que se ela perdesse aquele filho, ela ia morrer. Mas quando ela perdeu o filho, ela não morreu. Ela sentiu forte, ela conseguiu tocar a vida normalmente, servindo a Deus. E um dia ela parou e disse: não, eu estou decepcionada comigo mesmo.
Meu filho morreu. Era para eu estar triste. Era para estar arrancando o cabelo da cabeça. E eu estou tão tranquila. Não, estou decepcionada comigo mesmo. E fui orar. E o Senhor disse assim para ela: é a minha esperança que está dentro do seu coração, que está trazendo toda esta calmaria. Mas eu vou tirar por um instante a minha esperança do seu coração. Quando ela terminou de orar, deu um desespero nela, um pânico. E ela não tinha ambiente, não tinha lugar. Ela entrou num desespero inconsolável. E ela dobrou o joelho e disse: Senhor, coloque a tua esperança de volta no meu coração, porque eu não estou suportando. É a esperança que te conforta, é a esperança que te dá segurança. Oh, glória a Deus, aleluia. Os irmãos que vão visitar a irmã Nilda, por exemplo, alguém pensar: a irmã Nilda não vai suportar, tão apegada, tão dependente. Pastor Sebastião sempre foi aquele homem macho, que cuidou da casa e cuidou de detalhe, cuidou dela como uma princesa. Mas ela está lá, cheia de esperança, e quem chega lá, ela conforta ainda, porque essa esperança traz conforto, essa esperança traz consolo. E o apóstolo Paulo diz: irmão, você não pode entristecer como os demais que não têm esperança. Você tem esperança, você tem esperança, você tem esperança. Pastor Rogério perdeu o pai esses dias atrás. O que é que deu força a este homem? Esperança! Glória a Deus! Era para estar desesperado, escabelando, triste. Logo em seguida o pastor Sebastião é recolhido. Mas a esperança, eu estava olhando para a igreja continua marchando. A igreja em Cuiabá é uma senhora eleita, da qual João escreveu, uma senhora madura, cheia de esperança. O que faz a igreja de Cuiabá continuar marchando? Não desfacelar tudo. Essa esperança, essa esperança, essa esperança. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os demais que não têm esperança estão aí atribulados, estão brigando, estão desesperados. Acabou tudo. Alguns até suicidam quando morre um ente querido, porque acabou a esperança. Quantas vezes percebemos este cenário de pessoas que tiram a própria vida quando um cônjuge é recolhido, quando um filho, uma mãe, um pai, um irmão, um ente querido próximo, eles não vê mais alternativa na vida e dá cabo à própria vida. Mas aqueles que têm a esperança continuam marchando e cantando: Maranata, 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 Maranata. Vem logo, Senhor nosso, vem logo, Senhor nosso. Glória a Deus. E ainda tem força para cantar, ainda tem força para louvar, ainda tem força para trabalhar para Jesus, e com alegria no coração. Oh, aleluia, esperança, 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 glória a Deus. E aí o apóstolo diz assim: porque se cremos que Jesus morreu, a condição aqui é: você crê que Jesus morreu e ressuscitou ou não? Sim ou não? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quantos aqui creem que Jesus morreu e ressuscitou? Levante a sua mão assim. Então, se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, o apóstolo diz: assim também. Olha essa colocação do apóstolo Paulo. Aos que em Jesus dormem. Então eles dormem aonde? Em Jesus. Eles dormem no paraíso. Paraíso, lugar de delícias. Não tem como comparar
os lugares mais exóticos da terra com paraíso. Se você for para as montanhas da Suíça, os Alpes suíços, naquelas belas paisagens, ou visitar os lugares mais encantadores da América, não chega perto nem de longe do paraíso de Deus. Não tem como comparar. Então todos que dormem em Cristo estão em Jesus, estão lá, seguramente estão lá. Eles não estão para baixo, eles não estão na sepultura, eles estão em cima. Eles estão em cima. Aqueles que morreram sem Cristo estão para baixo, mas aqueles que morreram em Cristo estão em cima. Esse texto aqui, que é uma revelação profunda que o apóstolo Paulo traz, diz assim: assim também os que em Jesus dormem, olha só a colocação, Deus os tornará a trazer com Ele. Ou seja, quando Jesus vier, Ele vai trazer o pastor Sebastião junto com Ele, outros que já morreram, os crentes que já dormem, e vai parar num determinado espaço, e vai dizer: agora vai lá na sepultura, pega o que tiver lá, e suba de novo, junto com aqueles que estiverem vivos. Ninguém vai preceder ninguém, ninguém vai na frente de ninguém, glória a Deus. Então nós nos reuniremos em um determinado lugar do espaço, e juntos encontraremos o Senhor nos ares. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Olha a colocação de Paulo: Deus os tornará a trazer com Ele. Eles virão até uma altura com Jesus, ali o Senhor vai esperar, eles descerão aqui, para que aquele corpo abatido seja transformado, seja revestido, sairá. Eu lembro do que eu já li sobre os mártires da igreja, os imperadores. Domiciano, que foi o mais terrível da história da perseguição romana contra a igreja. Eles queimavam os crentes e soprava cinza e dizia assim: agora ressuscita, porque os crentes pregavam uma ressurreição, mas aqueles que estavam vivos diziam: Deus sabe onde estão essas cinzas, elas se reunirão no tempo certo. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia, oh, glória a Deus. Deus os tornará a trazer com Ele. Vem junto com Jesus, vai descer até uma certa altura. O versículo 15 diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, não é invenção minha, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não vamos na frente dos que dormem. Porque havia uma teologia em Tessalônica que quem havia morrido tinha perdido a chance de ser arrebatado. Então Paulo está dizendo: não, ninguém vai ter vantagem sobre ninguém. Os que dormem em Cristo vão ressuscitar, mas nós primeiros vamos fazer uma reunião. Nós vamos nos encontrar primeiro, em algum lugar do espaço. Os que ressuscitarem, os que estão vivos, vão se reunir ali, formar uma só grei, como diz o escritor aos Hebreus, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Reunidos então em uma só grei, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Terminando aqui esta leitura, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não vamos na frente dos que dormem, porque o mesmo Senhor, Jesus, está falando da pessoa de Jesus, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Você sabe o que é alarido? Você já foi no desfile de 7 de setembro.
Quando o exército começa a desfilar, o barulho é grande. A banda do exército, os carros do exército, é um alarido. Ele não vem silenciosamente, não, ele vem com barulho, mas esse barulho só vai presenciar, só vai participar desta grande parada, deste grande desfile, deste grande momento, aqueles que estiverem preparados. Quem não estiver preparado, não vai ouvir, não vai ver, não vai presenciar absolutamente nada. Por que a voz do arcanjo? Porque aí começa o período da grande tribulação, quando o arcanjo Miguel vai batalhar as guerras de Israel. Ele vai entrar em cena a partir deste momento. E logo na sequência diz: e com a trombeta de Deus. Olha a trombeta de novo aqui. Essa trombeta, que na minha concepção teológica, é a própria voz de Jesus, tocando as notas que sugarão a igreja para as mansões celestiais. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, harpazo, mudança repentina de lugar, em fração que não dá para ser cronometrada. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então ninguém vai na frente de ninguém. Eles ressuscitam primeiro, nós seremos transformados, nos reuniremos em um determinado lugar do espaço e juntos nós encontraremos o Senhor nos ares. E diz aqui: assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18: portanto, consolai uns aos outros com esta palavra. Glória a Deus. Diga ao seu irmão: a última trombeta está para soar. Você a ouvirá. Você vai ouvir. Ficamos de pé, por favor. Fiquem de pé junto comigo. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos, tem crente que ele é tão displicente, tão teimoso e tão cético. Eu falo por experiência própria, porque eu já vi gente assim, que ele quer até ficar para ver se realmente vai ser assim. Tem gente atrapalhada da cabeça, irmão. Aí eu vou ficar só para ver se esse negócio vai ser assim mesmo. E aí vive uma vida de qualquer maneira. Só que eu não preciso ficar, não. Eu não quero ficar, não. Eu sei que o que está escrito aqui para o nosso ensino foi escrito. Eu sei que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não vai passar. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus pode voltar esta noite, jovem. A última trombeta pode soar esta noite. Mas pastor José Lopes, se eu estiver dormindo, não importa. O seu corpo físico vai estar dormindo, mas a sua alma vai estar de pé. Você vai acordar do mesmo jeito e vai estar já lá em cima. Oh, glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, eu tenho almejado mais do que nunca a volta de Jesus nesses dias. Mas eu creio que o funil está apertando, é porque está chegando o final dele. Eu creio que está arrochando, é porque está chegando o momento final. Quando nós vamos ficar livres de todas essas limitações e preocupações. E então receberemos do Senhor aquilo que tivermos feito através do nosso corpo. Só receberemos aquilo que fizemos em vida. No céu não é lugar de obras. Os crentes não são salvos por obras, mas são salvos para as obras, para as boas obras. E através do trabalho que ele faz aqui para Jesus, ele vai receber a sua maravilhosa recompensa.
Quantos podem dizer comigo Maranata? Mais uma vez, Maranata. É uma palavra aramaico, Maranatá, que quer dizer desça logo, Senhor nosso. Desça logo, Senhor nosso. Desça logo, Senhor nosso. Porque Paulo dizia: o mesmo Senhor descerá. E eles cantavam: desça logo, desça logo, desça logo, desça logo, desça logo, desça logo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu penso que é uma noite de arrependimento. A palavra arrependimento vem da palavra grega meta mais noia, que quer dizer mudança da maneira de pensar. É o momento de você mudar a sua mentalidade. Seu pensamento está onde? Está na terra. Seu pensamento está no namoro, no noivado, no casamento. Seu pensamento está onde? Está no progresso profissional. Mas nesta noite nós somos chamados a mudar de maneira de pensar. Pensar nas coisas que são da onde? Da onde? Onde Cristo está assentado. E assim, nós com certeza andaremos mais vigilantes. Vou orar por vocês e orar por mim também. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus e maravilhoso Pai, no nome precioso e santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, ministrei a tua palavra nesta noite, uma palavra simples, mas uma palavra que veio de encontro à necessidade do coração dos teus filhos. Permita, Senhor, que esta palavra encontre guarida nos corações. Permita que aqueles que ainda não são crentes possam decidir nesta noite arrepender-se dos seus maus caminhos e voltar-se para ti. Também eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, com todo o ardor da minha alma, mande a chuva serodia, Senhor. Precisamos desta chuva para regar esta lavoura, meu Pai. A planta está, Senhor, carregada de frutos, mas está precisando de força para amadurecer. Manda esta chuva, Senhor, manda esta chuva sobre a copa das amoreiras, meu Senhor. Faça um milagre no meio desta juventude, despertando este povo para esta última hora. É o que eu te peço, em nome para a glória de Jesus. Glória a Deus. Com certeza será feito um convite para alguém aceitar a Cristo e também o que o pastor achar por bem.